Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre números decimais. Estávamos em operações com números decimais. Nós já aprendemos a adição, a subtração e agora é a vez da multiplicação. Então vamos aprender como é que se multiplica números decimais. Vamos lá. Passo 1. Nós multiplicamos os números sem as vírgulas, sem as vírgulas. Ou seja, nós tiramos as vírgulas do número, como se fossem números naturais. Números naturais. O que isso significa? Significa se eu tiver 2,45, vou transformar em 245. E agora, o próximo passo, depois de fazer a multiplicação, de multiplicar os dois números, que nós precisamos saber onde colocarmos a vírgula. Então, o resultado da multiplicação deve possuir o mesmo número de casas decimais que a soma do número de casas decimais de cada parcela. O que isso significa? Significa que nós vamos somar o número de casas decimais de cada parcela e esse total vai ser o número de casas decimais do nosso resultado. Então vamos ver alguns exemplos. Vamos para os exemplos. Exemplo 1. Exemplo 1 é o seguinte: vamos multiplicar 2,31 vezes 1,7. Quanto é que isso dá? Então vamos lá. 2,31 vezes 1,7. Percebe que aqui não importa onde você coloca a vírgula. A vírgula não necessariamente precisa estar debaixo da outra vírgula, porque nós vamos multiplicar. Nós não vamos adicionar. Qual é o próximo passo? Nós tiramos as vírgulas. Então ficamos 231 e 17. Agora nós multiplicamos. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 3, 21. Então fica 1, sobe 2. 2 vezes 7, 14. 14 com 2, 16. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Agora, somamos. 7 com 0, que é como se fosse 0. 7 com 0, 7. 1 e 1, 2. 6 e 3, 9. E 1 e 2, 3. Beleza. E agora, onde que nós colocamos a vírgula? Então, lembrando que nossa primeira parcela tinha duas casas decimais, e que nossa segunda parcela tinha uma casa decimal. O total de casas decimais, então, do resultado, ele precisa ter 3 casas decimais. Então, aqui nós precisamos ter 3 casas decimais. Ou seja, a vírgula precisa andar 3 casas para a esquerda. Ou seja, ela começa aqui. Então, ela anda 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, fica 3,927. 3,927. Então, vejamos outro exemplo. Exemplo 2. 14,1 vezes 0,3. Então, como é que nós fazemos? 14,1 vezes 0,3. Vamos lá. Então, nós tiramos a vírgula
141 vezes 3. Então, o número de casas decimais da primeira parcela é 1, então uma casa decimal. E o número de casas decimais da segunda parcela é 1 também. Então, o número total de casas decimais ao final da multiplicação são 2 casas decimais. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com 1 de cima, 4. Então, o número de casas decimais no resultado tem que ser 2. Então, a vírgula começa aqui na direita e vai andar 2 casas para a esquerda. Ou seja, 1, 2, 1, 2. Então, a vírgula fica bem aqui. Então, nós temos 4,23. Então, vamos para a nossa próxima operação. A nossa próxima operação é a divisão de números decimais. Então, vamos aprender como é que ele divide dois números decimais. Então, quais são os passos? Passo número 1. Nós precisamos adicionamos o número de zeros. Adicionamos zeros. Então, passo número 1. Caso o número de casas decimais dos dois números que nós vamos dividir sejam diferentes, nós precisamos adicionar zeros à direita do número que tem menos casa decimal, né? Claro, para completar o número de casas decimais. Completar o número de casas decimais. O número de casas decimais. Pois bem, agora é só realizar a operação, ou seja, nesse caso, realizar a divisão como se eles não tivessem vírgula. Como se eles não possuíssem vírgulas. Ou seja, você acaba eliminando as vírgulas. Ou seja, como se fossem números naturais. 120, 230, números naturais, números sem as vírgulas. Então vamos aos exemplos. Vamos fazer alguns exemplos para entendermos melhor. Pois bem, exemplo número 3. 12,3 dividido por 0,015. Então vamos identificar o número de casas decimais de cada um dos termos. Esse aqui é o dividendo e esse aqui é o divisor. O dividendo possui uma casa decimal. Já o divisor possui 3 casas decimais. Com isso, nós precisamos adicionar 2 casas decimais, ou seja, 2 zeros depois do 3. Então vamos ficar com 12,300, logo 3 casas decimais, dividido por 0,015. E agora? Basta a gente dividir sem as vírgulas, sabendo que o zero à esquerda não tem valor algum. Então nós temos 1,2300 dividido por 15, porque zeros à esquerda não tem valor, não possuem valor, então dividido por 15. Então 1 não é divisível por 15. 15 também não divide 12. 15 divide 123. 123 dividido por 15 dá 8. 8 vezes 15 é igual a 120. 120. Então, 123 menos 120 é igual a 3. Então, nós abaixamos um zero. 30 dividido por 15 é igual a 2. 2 vezes 15, 30. 30 menos 30, 0. Então esse zero vem para cá. Não tem como dividir, então ele cai para cá.
Portanto, 12,3 dividido por 0,0015 é igual a 820. Agora façamos mais um exemplo. Exemplo 4. Agora vamos fazer com que o divisor seja maior que o dividendo. Logo, 0,4 dividido por 1, quantas casas decimais possui o dividendo? Uma casa decimal. E quantas casas decimais possui o divisor? Também uma casa decimal. Portanto, basta nós cortarmos as vírgulas. Então, nós vamos ficar com 4 dividido por 16. Ou seja, 4 dividido por 16. E agora, como é que nós fazemos? 4 não é divisível por 16. Logo, nós colocamos um zero e adicionamos um zero aqui do lado direito do 4. 40, agora 40 é divisível por 16. 40 dividido por 16, nós temos 2. 2 vezes 16 dá 32. 40 menos 32 igual a 8. E agora? 8 é menor que 16. 8 não é divisível por 16. Então, como já passamos a primeira vírgula, só precisamos colocar mais zeros à direita. Então, 80 é divisível por 16. 80 dividido por 16, 5. 5 vezes 16, 80. 80 menos 80, 0, divisão. A nossa divisão acabou. Portanto, 0,4 dividido por 1,6 é igual a 0,25.